Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 2 de janeiro de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Mas antes de trazer aqueles gráficos que a gente já está acostumado, queria falar algumas coisinhas. Primeiro, pessoal, o fundamental: 2020 acabou, mas a pandemia não. O vírus continua circulando com força em todas as regiões do Brasil. Tá, algumas regiões com um pouquinho mais de força, outras com um pouquinho menos. Mas o vírus continua com uma grande circulação. A gente ainda não atingiu uma imunidade coletiva natural grande o suficiente para a gente já se sentir protegido, tá, gente? Então tem que continuar tomando as medidas de precaução que a gente já está acostumado. Principalmente utilizar a máscara e evitar aglomerações. Essas duas a gente não vai ter como fugir, inclusive a gente não vai ter como fugir dessas duas nem depois da vacina, porque a vacinação, infelizmente no Brasil, ela vai ser uma vacinação muito lenta, muito por etapas e provavelmente até o final do ano a gente não consiga imunizar 100% da população. Inclusive a gente tem que ver qual que vai ser a adesão à vacina, quantas pessoas vão conseguir ser imunizadas, né? Por enquanto tem 4 grupos prioritários, o que não dá nem 20% da população, se não me falha a memória. E aí, essas pessoas vão ser vacinadas provavelmente até maio, junho, isso, e eu tô sendo otimista, e depois falta grande massa da população, né, para ser vacinada. Então, infelizmente, a gente vai ter que continuar com as medidas de precaução, tomando todas, tendo aquela segurança que a gente já está mais acostumado, né? E mesmo que uma pessoa individualmente se vacine, ela tem que manter os cuidados, porque a vacina a gente sabe que não tem 100% de eficácia e, além disso, a mensagem é muito clara. A gente tem que manter os cuidados pessoais enquanto os números não tiverem baixado significativamente, porque a vacinação ela é uma imunização coletiva, ela é uma imunização de sociedade muito mais do que uma imunização individual. Quando a gente conseguir obter aí 60%, 70% das pessoas realmente imunes ao vírus, aí ele vai ter uma dificuldade muito grande de se transmitir de uma pessoa para outra. É a chamada imunidade de rebanho, imunidade coletiva. E aí sim a gente provavelmente vai conseguir começar a retomar um normal, não esse que a gente chama novo normal, né? Bem, mas vamos lá, vamos para os dados da Covid. Então, essa daqui é a curva tirada do Ministério da Saúde de hoje de manhã, dia 2 de janeiro, 11 da manhã, e a gente tinha chegado ontem, oficialmente, a 7.700.578 casos confirmados no dia 1º de janeiro de 2021, o que dá um avanço menor essa semana do que a gente já vinha observando. Isso foi uma coisa muito positiva, porque na semana passada a gente podia estar tendo algum represamento por conta do feriado grande que teve de Natal, e essa semana a gente viu que não entraram casos a mais dessa semana aqui de Natal, ao contrário, ficou uma semana com menos confirmações ainda do que na semana passada. Ainda não tô 100% confiante que na semana que vem ou na próxima não venha algum represamento dessas 2 semanas, mas enfim, toda notícia boa é uma notícia boa. E aqui essas 2 semanas estão nos mostrando isso, que a gente teve 2 semanas com um pouco menos de confirmações do que a gente vinha observando. Se a gente pegar as médias aqui semanais, a gente saiu de 46.679 casos por dia, e nessa semana que passou a gente teve uma média de 36.003 casos por dia, que é bastante menor, é a menor média das últimas 5 semanas, né? E uma notícia realmente boa é que só nessa semana que a gente teve uma média de confirmações acima do auge da primeira onda, que era 46.393. A gente observa que é bem pouquinho acima e começou a reverter. Então, por mais que a gente tenha casos represados nessas 2 semanas, eu não acredito que sejam numa quantidade tão grande a ponto da gente reverter essas 2 semanas para uma aceleração que passaria dessa média de 46 mil casos por dia. Então, no máximo, a gente está num período de estabilidade. Eu acho que o período de
aceleração que a gente vinha vivendo até o início de dezembro, até meio de dezembro no caso do Brasil, né, a gente conseguiu reverter e a gente deve estar num período aqui de estabilidade ou até de leve decrescimento. Vamos ver o que as próximas semanas vão nos apresentar para a gente conseguir bater o martelo em qual é a tendência daqui para frente. Mas enfim, essa semana a taxa de contaminação ficou bem mais baixa do que a gente esperava, ela voltou para 2,7. Eu não posso comemorar muito um alfa igual a 2,7, porque há pouco tempo atrás o alfa era 2 cravado, né? Por várias semanas a fio, a gente teve o alfa igual a 2, 1,9, 2,1, 2,2 quando estava ruim. E agora a gente está um alfa 2,7, mas comparativamente, alfa igual a 2,7 já é uma notícia boa, porque faziam aqui 6 semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, que o alfa não atingia esse patamar de 2,7. E o que acontece daqui para frente se o alfa se mantiver? Bem, semana que vem, alfa 2,7 significa que a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de novas contaminações do que teve essa semana, 36.544, o que dá até o dia 8 de janeiro que a gente não chegaria a 8 milhões de casos. A gente chegaria aqui a 7.956.388 casos no dia 8 de janeiro, um avanço de 255 mil casos em uma semana. Eu acredito que vai ser alguma coisa assim. Talvez, se entrarem casos represados dessas 2 semanas, a gente chegue a 8 milhões de casos. Mas, ao que tudo indica, talvez não aconteça. Então aqui estão os dados diários para quem quiser acompanhar, e quem está fazendo a simulação junto, o alfa 2,7, isolamento social de 34%. Essa semana o isolamento social, eu imagino que infelizmente vai voltar para esses patamares mais baixos. Agora, entre o Natal e o Ano Novo, o isolamento social subiu, chegou a 40% na média, e agora acho que vai voltar, porque enfim, o ano voltou, vai voltar as coisas mais ou menos ao normal. Na semana passada, eu tinha suposto que o alfa ia ser 2,9, o alfa ficou em 2,7, então eu tive um erro relativo razoavelmente alto. Teve um dia aqui que subiu de 1%, mas só que o bom é que eu errei para mais. Sempre prefiro errar para mais do que para menos, né? Então, eu tinha suposto que a gente chegava a 7.764.000, chegamos a 7.700.000 cravado. E agora, o que mais que a gente pode falar? A gente está com 6.756.284 pacientes recuperados, o que nos deixa num patamar de 748.883 casos ativos, mais ou menos no mesmo patamar da semana passada, talvez um pouquinho mais baixo, o que é uma boa notícia, porque a diminuição dos casos ativos implica que fica mais difícil a gente ter novas contaminações. E os óbitos, a gente está essa semana com 195.411 óbitos. Infelizmente, os óbitos não deram uma trégua tão grande quanto os novos casos, mas isso até é de se esperar, porque primeiro a gente confirma o caso e depois esses pacientes vêm a óbito. Então a gente ainda está pegando aqui os óbitos daquele auge que teve, se não me engano, aqui nessa semana de 4 a 11 de dezembro. Então a gente chegou quase a 5.000 óbitos nessa semana, 4.923 óbitos confirmados entre o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Aliás, falando de óbitos, pessoal, eu já quero adiantar, no dia 15 de janeiro, mais ou menos, eu quero dar uma olhada na quantidade total de óbitos no Brasil em relação com os anos anteriores. Eu só não fiz isso hoje porque a gente sabe que tem no mínimo 15 dias de represamento dos óbitos. Então, até o final de janeiro eu pretendo fazer essa análise para a gente ver quantos óbitos a mais 2020 teve no total, e essa questão de síndromes respiratórias, só para a gente desmentir algumas fake news que andam por aí, que dizem que não foi 195.000 óbitos por Covid-19. Infelizmente foi, e ao que tudo indica foi até mais. Mas enfim, aqui estão os óbitos observados semana a semana num gráfico, e é bom a gente ver que a gente está longe do auge. A gente estabilizou aqui num patamar alto, porque 5.000 óbitos por semana é um patamar bastante alto. A gente não queria estar vendo tantos óbitos, sendo que a gente já viu menos da metade disso por várias semanas. Aí entre setembro, outubro, tinha semanas que a gente ficava muito próximo de 2.000 óbitos por semana, né? Abaixo de 3.000 fácil. Mas a gente pelo menos está longe ainda
desse auge de acima de 7.000 óbitos por semana, o que dá os 1.000 óbitos por dia, né? Agora a nossa média está aí na faixa de 700 óbitos por dia. É uma pena, mas está longe de 1.000 óbitos por dia. É isso daí que a gente quer ver, que eu sempre digo, né? O que a gente mais quer ver é o número de óbitos reduzindo. Tá, pessoal? Bem, mas enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar essa semana. Que todos vocês tenham um 2021 ótimo, pelo menos melhor do que 2020, e vamos manter a segurança, vamos se manter as proteções individuais, porque é assim que a gente ganha. No coletivo, a gente ganha do vírus, tá, pessoal? Então, muito obrigado, qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.